Meus amados irmãos, paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade de podermos estar juntamente com todos aqueles que estão nos acompanhando através deste canal e aqui juntos meditarmos na palavra do Senhor. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu lar. Quero agradecer aqui a todos que têm participado de maneira ativa, ouvindo as mensagens, recebendo a oração e também compartilhando as mensagens que têm sido bênçãos para a vida, para o lar de muitas pessoas. Deus abençoe a todos que têm participado, Deus abençoe você que está me ouvindo neste momento. Temos orado por você, pela sua família, para que Deus continue lhe dando graça, lhe dando força, para você caminhar firme na presença do Senhor, para que Deus venha guardar a nossa vida, guardar o seu lar, a sua família, livrando-nos deste vírus que tem assolado a humanidade, né? Deus abençoe a todos. Vamos à palavra do Senhor, que está registrada em Colossenses. Olha bem, Colossenses capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6, que nos diz assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Versículo 6: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, meus queridos, Paulo aqui, ele exortando e falando a respeito da oração e da sabedoria, né? Nós sabemos que todos nós somos passíveis de erro, de falhas, né? E as falhas humanas que têm levado muitas pessoas a viver num ambiente de atrito, né? Num ambiente de confrontos. E muitas das vezes esses atritos, esses confrontos podem ser evitados quando nós temos cuidado com a palavra, né? Que nós vamos falar com alguém. Às vezes, a maneira que expressamos é que faz toda a diferença, viu? E às vezes eu costumo dizer que uma palavra que falamos de maneira errada azeda todo o nosso dia. Às vezes fazemos durante o dia muitas coisas, muitas ações boas, ajudamos, abençoamos muitas pessoas, mas às vezes com uma palavra, com uma pequena atitude nossa, tudo aquilo cai por terra, se nós não vigiarmos no que vamos falar. Então, Paulo ele está dizendo aqui, andai com sabedoria, né? Ou seja, nós devemos ter cuidado e pensar muito antes de falarmos, ou seja, pensar aquilo que vamos falar. Será que isso vai trazer prejuízo? Será que isso vai trazer edificação? Será que isso vai ser bom ou ruim? Será que a mensagem que eu vou transmitir, aquela pessoa que vai receber, vai entender aquilo que eu quero transmitir? Porque não é simplesmente falar, né? Então, observa bem que Paulo está dizendo aqui que nós precisamos andar com sabedoria.
para com os que estão de fora. Aí no versículo 6 ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. O que é uma palavra agradável? Eu costumo dizer que eu posso lhe dizer, e às vezes você me pedir algo, e eu posso falar um não, e a maneira que eu falo aquele não, você fica satisfeito, você sai alegre. Mas pastor, o senhor disse um não, mas é a maneira que eu disse o não, né? Então nós temos que ter cuidado com a maneira que estamos expressando, porque quando eu falo uma frase, eu tenho que ter cuidado, porque aquela frase ela pode ter várias linhas de interpretação dependendo da maneira que eu falei, né? Dependendo da maneira que eu falei. Então Paulo está dizendo aqui, olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colocar um salzinho na palavra? Não tem jeito. É no sentido figurado que Paulo está dizendo aqui, né? Então, o que é uma comida? Vamos agora fazer aqui uma analogia. Vamos fazer uma comparação. O que é uma comida temperada? É uma comida que não está nem sem sal e nem está salgada. Então, uma palavra temperada é uma palavra que não é uma palavra, nem é branda, mas também não é uma palavra grosseira, né? Então, eu tenho que saber como eu vou falar. Eu tenho que medir, eu tenho que pesar as palavras. O que é pesar? É pensar, é analisar. Aquela palavra que eu vou transmitir, como é que eu gostaria que alguém falasse comigo? Aquela pergunta que alguém me fez, como eu gostaria que alguém respondesse para mim? É de maneira áspera? Por exemplo, a pessoa me pediu algo. Não vou fazer não. É uma maneira grosseira. Foi um não de maneira ríspida, grosseira. Mas se eu contorno a situação, explico e tal, e no final vai ser um não do mesmo jeito, só que de uma outra maneira. E aí, abrindo um parêntese, nós vivemos ontem um dia importante, né? Agora vale para você namorado, para você namorada, para você esposo, esposa, né? E a gente observou nas redes sociais muitas manifestações de carinho, né? De um para com o outro. Isso é bonito, isso é importante. Agora, no dia a dia, como é? Como é a convivência entre esposo e esposa, entre o namorado e a namorada, entre o homem e a mulher? Como é? Será que aquelas palavras bonitas é um resumo da vida diária? Ou é simplesmente uma fachada, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa convivência uns com os outros é feito através de quê? De palavras, de ações. E às vezes a palavra mal falada traz um prejuízo tremendo, tremendo. E isso acontece comigo, isso acontece com você que está me ouvindo, isso acontece com todos nós. Às vezes aquela palavra que saiu, não tem jeito de você pegar ela de volta. Ela já azedou, ela já trouxe prejuízo. Então por isso que Paulo está dizendo aqui, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um, né? Como é que eu estou dando uma resposta para minha filha, para o meu filho, para o meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu vizinho, minha esposa, né? Meu pai, a minha mãe, meus irmãos? Como é a resposta? Às vezes tem situações, meu amigo, meu irmão, que a melhor resposta é o silêncio. Às vezes é melhor a gente ouvir, a Bíblia fala muito bem sobre isso, é melhor ouvir muito e falar pouco.
Às vezes, nós, como pastores, uma das coisas que nós precisamos e desenvolvemos ao longo do nosso ministério é saber ouvir muito e falar pouco. Às vezes a gente ouve uma pessoa, um irmão, um amigo que está passando por uma situação, você ouve meia hora ou mais. E às vezes com uma palavra de 2, 3 minutos, você orienta e mostra o caminho, a decisão a ser tomada. Então isto nos ensina que nós devemos pensar, analisar antes de falarmos. Então nós vemos aí podemos até intitular esse momento de meditação de o poder da palavra. Viu? O poder da palavra falada. Quando nós falamos, o que estamos falando, a maneira que estamos falando, olha aqui o valor da palavra. Tem a palavra como estamos falando, o momento que estamos falando, com quem estamos falando, né? Tá vendo que são vários os cuidados ao falar? Então nós temos que ser prudentes. Prudência e cautela no falar. Prudência e cautela no que estamos falando, a maneira que estamos falando e com quem estamos falando. Eu não posso falar uma palavra do jeito que eu falo com o meu filho, eu não posso falar com o meu pai. Não posso. Uma palavra que eu falo com o meu subordinado, eu não posso falar da mesma forma com o meu superior. São tratamentos diferentes. São pessoas diferentes. Né? São situações diferentes. Mas a maneira de falar tem que ser uma palavra moderada, uma palavra temperada. Se você ama a esposa, o esposo, o filho, a filha, pense muito bem antes de falar alguma coisa. Quantas das vezes nós ouvimos esposo, esposa, filhos, pais falando palavras, lançando sobre a vida de alguém uma palavra de maldição, uma palavra pesada. Eu costumo dizer que a palavra, ela tem um peso dependendo de quem está falando. Por exemplo, se o menino ouve lá na rua uma palavra desta, alguém olha para ele, às vezes por alguma coisa que ele fez e diz assim: fulano, você não presta. Para ele tem um valor, que é uma pessoa qualquer que falou. Mas agora esta mesma palavra que sai da boca da mãe ou do pai dessa criança, desse adolescente, desse rapaz ou dessa moça. Imagine bem, um filho ouvir da boca do pai ou da mãe: você não presta. O peso é outro. O peso é outro. Imagine sair uma palavra dessa para um membro da igreja, para um amigo, para um vizinho, da boca de um pastor: fulano, você não presta. O peso é outro. Rapaz, não, rapaz, quem falou isso comigo foi o meu pastor, foi o meu pai, foi a minha mãe. Então tá vendo o cuidado que nós devemos ter com a palavra? Cuidado com o que você está falando. Porque eu já disse aqui numa outra oportunidade que as palavras que saem da nossa boca são como bolas de borracha, bate lá e volta para nós. Às vezes aquilo que nós estamos, eu costumo dizer que as palavras são sementes, estamos semeando. Quanto mais falamos, mais estamos semeando. E aí a pergunta é: o que eu tenho semeado? Palavras boas? Palavras, como diz Paulo aqui, agradável e temperada, ou palavras grosseiras, ásperas, que têm servido para ferir muitos corações?
E diz a Bíblia que um coração ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade inteira. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, pense bem antes de falar. Cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca. Ela tem um peso, ela tem um valor importante para aqueles que te ouvem e para você mesmo, porque elas vão voltar para você, seja elas palavras boas ou ruins. E o que é que você quer que volte e caia sobre a sua vida, sobre o seu lar? Coisas boas? Então cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Feche os seus olhos e eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento nós estamos, ó Pai, aqui, ó Deus, quando muitos estão nos ouvindo, recebendo esta palavra. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, dê-nos graça e sabedoria, para que possamos falar com prudência e cautela com as pessoas, ó Pai, que sejam palavras agradáveis, palavras temperadas, palavras que edificam, palavras que venham abençoar aqueles que nos ouvem, palavras que venham servir para orientar, para edificar as vidas que estão nos ouvindo. Meu Deus, abençoa a vida deste irmão, desta irmã, deste senhor, desta senhora. Abençoa esta família, abençoa este lar. Ajuda-nos, ó Pai, a termos cautela e prudência naquilo que estamos falando, com quem estamos falando e a maneira que estamos falando. Nos dê graça, nos dê sabedoria, assim nós oramos e suplicamos a Tua bênção sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Se esta palavra serviu para a sua edificação e esta palavra veio para te abençoar, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar aí o seu comentário. Pastor, esta palavra falou ao meu coração, esta palavra veio para me alertar, para me edificar, a minha vida e toda a minha família. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.